Olá pessoal, buscando meu plano de ficar rico com o YouTube, está aqui meu segundo vídeo falando sobre aquele artigo que foi publicado recentemente pela Associação Americana de Cardiologia, falando que o jejum ia te matar. Esse artigo causou uma enorme polêmica porque ele mostrou dados assustadores, falando que as pessoas que faziam jejum intermitente de 16 horas, como eu faço praticamente todo dia há anos, aumentam em 91% sua chance de morrer de infarto. E isso repercutiu em várias mídias como Terra, GNT, CNN, um monte. Na verdade, isso não é um estudo. Isso nem foi publicado. Isso foi tudo baseado num pôster apresentado numa reunião científica da AHA. E quando a gente vai analisar esse pôster, a gente começa a descobrir um monte de coisas interessantes. A primeira que eu gostaria de ressaltar é que isso tudo foi uma pesquisa telefônica. Você gosta de atender aquelas pessoas que te ligam para fazer telemarketing? Eu acho que só de selecionar as pessoas que gostam de atender telemarketing, a gente já está pegando algum grupo esdrúxulo. Provavelmente alguém muito deprimido e sei lá, que só por isso já vai morrer mais do coração. Como se não bastasse você ter paciência de atender esse telemarketing, imagina que você tem que responder inúmeras questões como essa. Você toma suco de tomate ou suco de vegetais, como se fossem coisas iguais? E quantas vezes você toma? Uma vez por mês? 3 vezes por semana? 4 vezes por dia? Quanto que você toma disso? Eu não tenho a menor ideia, mas de qualquer forma, você imagina você tendo que responder essas questões e indo para frutas, todas as frutas, depois todos os cereais, depois todos os tipos de carne, inclusive se a carne está no sanduíche, se a carne está na lasanha, e isso termina depois de 139 questões, perguntando como é que foi tua vida durante o ano inteiro. E olha, não é, na verdade, são muito mais questões porque elas se desdobram, como essa, que se você fala que você adiciona óleo na sua cozinha, aí vem uma questão A ou B ou C, como essa. Que tipo de óleo? É oliva, milho ou canola? E outra coisa, não tem aqui duas opções. Se você usa azeite e óleo de soja, não, você tem que responder um desses. Aí você imagina que você tem uma memória incrível, você consegue lembrar exatamente quantos pêssegos, quantas nectarinas, quantas lasanhas, quantas bolachas recheadas, quantas carnes e quanto peso que isso tinha. Você tem uma precisão incrível, você sabe exatamente comer 127 gramas de presunto 2 vezes por semana, mesmo que você confie nesses dados. Aí você tem que inferir que esses dados eles refletiam sua vida naquele período. Eu lembro, por exemplo, que em 2003, se tivesse me feito essa questão, eu ia responder que eu comia pizza 2 vezes por semana, eu fazia jejum porque eu dava plantão, era residente, eu dormia à noite depois que eu saía do plantão arrebentado, eu acordava só meio-dia, 1 da tarde, quando eu podia, e comia, saía correndo para o ambulatório. Eu tinha uma vida horrível. Mas é o que me representava em 2003. Graças a Deus eu não tenho mais esse estilo de vida, senão eu já tinha morrido faz tempo. E não é por menos que quando você analisa os dados desse trabalho, aí você vê que de 43 mil participantes, eles só puderam usar os dados de metade, 20 mil. Porque metade dessas pessoas falavam números totalmente absurdos, mostrando que comiam 800 calorias por dia, ou mais de 8.000 calorias por dia, e se fosse mulher, 600, menos de 600. Aquela pessoa que mente, não, eu como 2 folhas de alface e um tomate. Por outro lado, se você imagina que eles só excluíram as pessoas que falavam, por exemplo, que comem mais de 8.000 calorias por dia, você acha confiável realmente aquela que fala que come 7.800 calorias por dia? Porque o único cara que eu conheço que come tudo isso era o Michael Phelps, na época que ele competia Olimpíada lá, ganhava um monte de medalha. Além disso, eles excluíram as dietas que não são usuais. Será que essa dieta não era usual quando você fazia uma Atkins, uma low carb, uma cetogênica ou uma vegetariana? Aí exclui. Aí você acha que essas 20 mil que sobraram
são extremamente confiáveis, refletem a vida deles. E depois de 13 anos você vê quem morreu, quem não morreu. E tem uma outra coisa muito esdrúxula nesse trabalho. Eles pegaram aqui o banco de dados do Nhames, que é esse questionário que eles faziam por telefone. Então tá aqui, ó, Nhames. E depois eles compararam isso com a mortalidade do banco de dados do CDC. São dois bancos de dados diferentes. Bom, como se não bastasse, mesmo assim, o Christopher Gardner, que é o diretor científico da AHA, que fez o comitê, chefiou o comitê de dieta da AHA, ele comenta: de uma forma geral, esse estudo sugere que o jejum intermitente pode ter benefícios a curto prazo que você sente na sua vida, mas depois de 10 anos ele começa a ter efeitos adversos e aí você vai morrer do coração. Será mesmo? Quando a gente vai analisar esse trabalho, eu fiquei vendo quem são os autores, os participantes e, claro, o autor principal está aqui, Meng Shen. Na verdade, ela é uma adorável chinesinha, mas não é médico não. Ela é da Escola de Mídia e Comunicação lá de Xangai. E o objetivo dela é comunicar saúde e persuasão. Parece que ela conseguiu com esse trabalho. Mas o que me impacta mesmo não é uma mulher que faz trabalho com mídia e comunicação e que não manja nada de medicina escrever qualquer bobagem dessa. O que me preocupa é esse cara aqui, que é o Christopher Gardner. E como eu disse, foi ele que chefiou aquele artigo publicado no Circulation, que é uma revista de alto impacto, mostrando quais seriam as melhores dietas para o seu coração. E, sendo vegetariano, não me surpreendeu a sua resposta. Ele classificou como primeiro lugar a dieta DASH, que foi inventada pela própria AHA, a dieta mediterrânea e a dieta pescariana ou vegetariana ou volacto-vegetariana. E colocou em último lugar as dietas low carb e paleolítica. Mas espera aí, será que esse cara nunca viu nenhum artigo comparando especificamente uma dieta de baixo carboidrato com a dieta DASH? E existe. E quando essas duas dietas foram comparadas, quem ganhou de lavada? Dieta low carb. A DASH perdeu. E existem outros artigos também, quando eles falam que dieta low fat é uma beleza. Então, peraí. Tem esse outro aqui que comparou a dieta Atkins, que é uma low carb, a dieta de Ornish, que é uma very low fat, e uma série de outras dietas. E quem é que ganhou? A low carb, mais uma vez. E tem vários artigos desse tipo. Será que ele não sabe nada disso? Mas espera aí, e a questão do jejum? Será que ele não conhece os estudos prospectivos randomizados que analisaram essa questão de risco cardíaco? Pô, isso aqui são os estudos Gold Standard, ainda fizeram revisão sistemática de meta-análise. Qual que é o resultado disso? Bom, o resultado disso é que fazer jejum diminui a cintura, diminui o peso, diminui gordura, diminui a pressão arterial, diminui o colesterol, diminui o triglicérides, diminui a insulina e a resistência à insulina. Mas é ruim para o coração. E se você está achando estranho, pelo menos a cara desse indivíduo você não deve estar achando estranho, não. Por quê? Porque você já deve ter visto ele recentemente. Mas não num artigo científico, e sim na Netflix. Olha ele aqui, gordinho, barrigudinho, fazendo propaganda de chocolate e todo sorridente, mostrando que ele está em terceiro lugar na Netflix, fazendo aquela propaganda vegana do que você é, o que você come, o experimento dos gêmeos. É, pessoal, quanto mais a fundo a gente vai nesses assuntos, mais a gente se decepciona. Mas será que a AHA é a única dessas associações com orientações esquisitas? Isso fica para o próximo vídeo.